Para podermos falar do Hassidismo, nós precisamos primeiro dar uns bons passos atrás, introduzir a mística como um todo, a mística em geral, a mística judaica em particular, a Kabbalah, e de lá vamos poder reconhecer e desenvolver o Hassidismo, que vamos comprovar que, por um lado, uma reforma bastante radical, em muitos aspectos, que com o tempo se tornou uma ortodoxia. E tudo isso vai nos servir de grande introdução para podermos nos preparar para o último dos blocos desta jornada. O que é mística? Nós falamos um pouquinho disso com aqueles que estiveram no nosso primeiro encontro. A mística, opa, aí saiu misítica, mas tudo bem. A mística é uma forma de religião que aparece na maioria das religiões. Tem religiões com mais conteúdo místico e com menos. Existe a mística sufi, e existe a mística cristã, e hinduísta, e budista e demais. E existe também mística judaica. A mística tem dentro a palavra mistério, e é uma forma de religião que acredita que a realidade, o tudo, se compõe de dois aspectos. Um aspecto oculto e um aspecto revelado. O aspecto oculto é o principal, é o maior, é como se fosse a parte submergida no mar de um iceberg, enquanto que o aspecto revelado, ou o símbolo na mística, é esse pequeno 10% que conseguimos apreciar com nossos sentidos ou com nossa razão. E as místicas, basicamente, são sistemas de acesso a essa realidade oculta, simbolizada pelo símbolo, mas não totalmente revelada. Existe, então, e é bem importante entender que o símbolo na mística não é algo que se parece à realidade. É uma parte física da realidade. É um pedaço da realidade. É aquela parte que se revela a nossos sentidos e a nossa razão, a nossas qualidades humanas. E tudo o restante ficará oculto, e as místicas serão caminhos de acesso a esse oculto. Por isso, é importante compreender que nas místicas geralmente existe algo que é conhecido como a uniomística, como se todo fosse, afinal de contas, uma grande unidade. E a diversidade que a gente percebe no mundo seria não um erro, mas quase perto de uma ilusão, uma fantasia. Ou um símbolo talvez entendido na linguagem coloquial, algo que representa a realidade, mas a realidade maior. E é através desses símbolos que nós, interpretando, ampliando, desenvolvendo eles, decodificando eles, é que nós conseguiríamos acessar a realidade maior. Mas, afinal de contas, tudo é inclusive esse ser, neste caso eu, você ou qualquer um de nós, que está tentando, através da mística, atravessar as barreiras e se unir ao tudo, que é oculto. É por essa razão que é importante reconhecer, quando nós falamos em que tudo é que existe aqui o que se chama filosofia teológica, o panenteísmo. Não é panteísmo, é panenteísmo.
qual a diferença entre um e outro? O panteísmo, que pregava, que sustentava, por exemplo, Spinoza, talvez o mais famoso nessa teologia, diz que Deus é a natureza, é isso mesmo, nem mais, nem menos. Ou seja, o tudo que nós vemos são aspectos do divino. Tudo é Deus e mais nada. Isso é o panteísmo. Panteísmo. Tudo em Deus. As coisas são apenas aspectos de uma grande unidade que é Deus. Só que essa grande unidade que é Deus, no panteísmo, é a natureza, é exatamente o mundo que a gente vê. No panenteísmo, a ideia é que existem outras dimensões e outros mundos ocultos, talvez infinitos, muito além da natureza empírica que vivemos, que experimentamos, na qual nos encontramos. Existe um infinito oculto em cada pessoa, em cada flor, em cada cena, em cada relacionamento. E se bem que tudo é uma grande unidade, é uma unidade infinita, mais do que gigantesca. Por isso é muito mais do que a natureza. A natureza é só mais um aspecto. Até aqui uma breve introdução geral a qualquer pensamento místico. No judaísmo existe também mística. A mística judaica tem diversas épocas. Na época antiga, a mística judaica se manifesta principalmente em três literaturas, três obras. Uma é toda a literatura chamada de Eichalot e Merkavá. Eichalot são os palácios e Merkavá é a carruagem. Os palácios se referem a descrições celestiais e a Merkavá, a carruagem, se refere ao primeiro capítulo do livro de Ezequiel, que fala traz uma descrição estranha de como funciona o mundo por trás do mundo. Então, existiram muitos textos muito antigos, a maioria deles anônimos, que descrevem, interpretam e ampliam esses dois termos. Isso se chama a literatura dos palácios e da carruagem, ou Sifruta e Halot ve'Merkava. Outro texto lendário da época antiga e que trata destes misticismos se chama Hanoch, ou Enoch, com E, Enoch. Quem é este tal de Hanoch? Hanoch é um personagem bíblico que aparece nas primeiras listas genealógicas. Existem duas listas genealógicas na Bíblia, bem no começo, uma que vai de Adão até Noé, 10 gerações, e outra de Noé até Abraão, outras 10 gerações. Lá no meio, vai dizendo de cada um desses personagens quem era, quantos filhos teve e quando morreu, quantos anos viveu e quando morreu. E assim vai passando de um personagem para outro, 10 gerações e outras 10. Quando chega a esse personagem chamado de Hanoch, e o leitor está esperando que diga, e Hanoch viveu tantos anos e morreu à idade de tantos anos, no caso de Hanoch aparece uma exceção. O texto não diz que ele morreu. O texto diz, Hanoch einenu ki lakach oto Elohim. E Hanoch não se encontra mais porque Deus levou ele. E em todos os outros casos, antes de Hanoch e depois de Hanoch, todas as pessoas, diz o texto, que morreu. Assim é como Hanoch se tornou o primeiro personagem bíblico, depois o seguiu Moisés e o terceiro foi o profeta Elias, que não morrem na Bíblia. Simplesmente somem, de algum modo. E por isso Hanoch se tornou, já na antiguidade, um personagem mítico sobre o qual se escreveram textos místicos. Mito é uma lenda e a mística é uma explicação muitas vezes cosmogônica. Não é exatamente o mesmo.
E o Hanoch, então, é, nesses textos, um personagem que se encontra numa outra dimensão, é o ministro do interior do céu, é aquele que recebe as pessoas. Temos que lembrar que interior, em hebraico, se diz pnim, e é também a palavra rosto. Então, é como que Hanoch representa um rosto celestial ou um rosto divino, e ao mesmo tempo é um host, é aquele que absorve, recebe e orienta as pessoas nessa outra dimensão celestial. Finalmente, o livro Shiur Komá é um livro estranhíssimo, que tem somente números e dimensões, aparentemente descreve um ser que poderia ter uma forma humana, só que praticamente todo o livro está falando desse ser, e está descrevendo as dimensões. O olho media tanto, e o nariz tanto, e o braço tanto, e o dedo tanto, e assim por diante. Durante muito tempo, ninguém conseguiu elucidar qual poderia ter sido o objetivo de um livro como esse, até que Gershom Scholem, nos anos 50 ou 60, na Universidade Hebraica de Jerusalém, grande pesquisador da mística, sugeriu que talvez se tratasse da descrição do infinito. E por quê? Acontece que todas as medidas que são ditas nesse livro Shiur Komá são todas medidas que a linguagem da época não tinha para elas palavras. Não sei se conseguem acompanhar o que estou tentando dizer. A linguagem, de algum modo, para a maioria das teorias mais básicas, se cria em função das necessidades, se bem que existem filosofias da linguagem e antropologias da linguagem que dizem o contrário, que é a linguagem que cria emoções, sensações e cultura. Mas, enfim, em termos gerais, se supõe que as pessoas têm necessidades e em função dessas necessidades, criam a linguagem. Assim, por exemplo, dizem que os esquimós têm várias palavras para falar de neve e de branco e nenhuma para falar dos componentes de um computador, e nós, exatamente o contrário. Muito bem. Então, desse modo, nós, até algumas poucas décadas atrás, não tínhamos a palavra mega, e não tínhamos a palavra giga, e talvez não tínhamos a palavra byte, né? Mas vamos criando esses termos em função de que a palavra milhão e bilhão e trilhão não é suficiente. Precisamos de coisas maiores. O termo maior na linguagem bíblica, que é a época de Shiur Komá, é 10.000. Existe uma palavra para dizer 10.000 que é revavá. Quando o texto quer dizer que tinha 600.000 famílias no pé do Monte Sinai para receber a Bíblia, diz 60 ribó. Por quê? Porque o número é 60.000, e com 60 ribó tem 600.000. Mas não tinha um termo para falar em milhões, e muito menos em bilhões. Bem, no Shiur Komá, todas as descrições ultrapassam em muito esse termo maior de 10.000. Então, Gershom Scholem sugere que talvez todo o livro é um jogo oculto para falar do infinito. Porque que seria um ser cuja descrição inclui números que não podem ser expressados? Que é um número que não pode ser expressado? Se eu lembro que me ensinaram em geometria e em álgebra, em matemática em geral, na escola secundária, um número que não pode ser expressado com palavras se chama infinito. Então, essa foi a teoria. Muito bem, isto em termos gerais é a mística antiga, esta é a literatura mística antiga. E na Idade Média, na Espanha, área de especialização de nossa querida Cecília, onde aparece o livro Zohar. O livro Zohar é uma interpretação completamente diferente
original da Bíblia, que usa as palavras, os episódios, as leis, os personagens, as cenas bíblicas como símbolos. Lembram o que falamos no começo desta palestra sobre a palavra símbolo? Símbolo não é algo que se parece à realidade, mas é um pedaço da realidade, que representa o tudo. Um pedaço pequeno, acessível a nossos sentidos e a nossa razão, que expressa algo sobre uma realidade mais oculta. Muito bem. Então, a Cabala é aquela mística judaica que surge do livro Zohar e que estabelece que o modo de acessar o oculto é através de 3 caminhos. Um deles é estudando a Bíblia, especialmente o Pentateuco, como se suas palavras fossem símbolos de uma realidade oculta. O segundo caminho é cumprir os preceitos da tradição judaica, apontando a realidade oculta. Por exemplo, se eu for rezar, tenho que pensar em o que essa reza me conecta da esfera oculta. O que é essa palavra, o que é essa sensação, o que é essa emoção, o que é essa música, o que essa comunidade me conecta, me representa. Ou mesmo, se eu for, por exemplo, ajudar um mendigo, que parte do mundo oculto estará representando esse mendigo? Que parte desse mundo oculto estará representando eu, que passo por lá e tenho a força e a capacidade de ajudá-lo? O que do mundo oculto representará essa ajuda que eu estou dando? E o que representará o ato de dar? Tudo tem alguma representação neste mundo sobre o mundo oculto. Se eu colocar minha kavaná, lembrem dessa palavra, é muito importante para o Hassidismo, se eu colocar minha kavaná, ou seja, a intenção de meu coração, meu mindfulness, nessa direção, então vou acessar o mundo oculto. Se eu simplesmente ajudar o mendigo, provavelmente não será suficiente. Então, a Kabbalah, estávamos dizendo, é a mística judaica que se desenvolve através desse livro Zohar e nos apresenta 3 caminhos de acesso ao oculto. Um é estudar a Bíblia como se fossem símbolos da realidade oculta. O outro é cumprir os preceitos judaicos como se fossem símbolos da realidade oculta. E o terceiro é caminhos de meditação transcendental. Esses são os 3 modos mais famosos da Kabbalah para acessar o oculto. O oculto se representa no mundo tangível por meio de um sistema chamado a árvore da vida, ou o sistema das 10 sefirot. Que são as 10 sefirot? As 10 sefirot são 10 palavras que se desenham de uma forma determinada, e cada uma delas representa uma esfera, uma energia, um aspecto do mundo no qual vivemos e de sua conexão com o mundo oculto. Então, por exemplo, neste momento, cada um dos presentes, dos participantes, estará representando alguma das sefirot. Eu talvez estou representando outra. O que estão ouvindo e entendendo é uma outra sefirá. E aí vai se criando uma dinâmica entre essas sefirot. Essas 10 sefirot se escrevem de um modo determinado, como se fosse uma árvore, ou também um corpo humano. Tem direita e esquerda, tem acima e embaixo, e são representadas como masculino e feminino, e como a área da justiça, ou da retidão, do mérito, do reto, do correto, e a área do bem, da compaixão, da bondade, da misericórdia e do perdão. Então, são 2 áreas, basicamente, mas são dinâmicas. Isto é bem interessante e talvez extremamente relevante para nossos dias.
porque inclusive o masculino e o feminino não são finais, não são unilaterais, não são definitivos. Obviamente não são definitivos à direita e à esquerda, nem acima ou abaixo, porque a Sefirot tem uma dinâmica. Uma é a respeito da outra, ou que depois outra é a respeito da primeira. Então, se esta é masculina para esta outra que é feminina, depois pode ser, a masculina pode ser feminina para essa outra, para uma outra que é a masculina dela. Assim como uma pode estar acima de outra, mas pode estar embaixo de uma outra. E todas influenciam todas. É uma sorte de forças e de energias que se retroalimentam umas a outras. Podem criar conflitos também. Existem interpretações ao longo do tempo de todo este sistema que são muito literais. E geralmente quem vai por esse caminho acaba tendo um discurso pouco inteligível. Mas existem leituras. Eu, pessoalmente, me identifico mais com essas, e muitos dos cabalistas modernos também, que veem em toda essa linguagem uma metáfora, né? Uma forma de descrever assuntos mais profundos, e não uma literalidade. Não é que necessariamente existe essa sefirá fisicamente, sino que essas palavras, nesse esquema, representam algo específico. No século XVI, na cidade de Safed, a Kabbalah recebe um giro determinado, um desenvolvimento determinado, nas mãos de um personagem chamado Ashkenazi Rabbi Yitzhak Luria, o rabino Isaac Luria, e por isso a Kabbalah dele, o formato da Kabbalah dele é conhecido como a Kabbalah Luriana. E essa Kabbalah se baseia num mito, aqui a mística se torna mito, que diz que o mundo, primeiro era tudo, não existia o mundo, existia somente a unidade toda de tudo, era Deus, tudo era somente Deus, não havia mais nada. Deus, num ato de chesed, de generosidade, de compaixão, de bondade, se comprime, faz o que se chama de tzimtzum, é uma contrição, e então cria um espaço que antes era também Deus e agora não é mais. E nesse espaço é onde é possível a existência do mundo, e dentro dele o humano e tudo que conhecemos. Vejam, então, esse paradoxo, que se trata de algo que era Deus e não é mais Deus, mas que talvez tem restos de Deus, o cheiro de Deus, parte de Deus. E aí é onde se cria uma tensão entre o que é Deus e o que não é Deus, ou o que é luz e escuridão, e essa tensão acaba explodindo. Dessa explosão é que se trata a história da humanidade. Todos os atos, todos os minutos de nossas vidas podem ser um tikkun, ou seja, um reparo, uma reconstrução daquilo que explodiu, ou pode ser um ato que apaga uma faísca divina. A ideia é que, se nós vamos fazendo tikkunim, vamos reparando essa luz, essa unidade, e vamos devolver tudo a uma grande harmonia. Essas são as bases, em muito, muito poucas palavras, do que é a mística judaica e a Kabbalah em particular. Todo esse desenvolvimento, né, chegamos desde a idade bem antiga até o século XVI, e no estudo do pensamento judaico, o final do século XVI é o começo da modernidade. Aqui os herdeiros dessa mística e dessa Kabbalah podem ser o que eu chamo de cabalólogos, ou seja, estudiosos acadêmicos da Kabbalah. Podem ser cabalistas, pessoas que simplesmente vão por algum desses três caminhos que falamos, ou podem ser Hassidim.
E o que nos chama hoje é o movimento hassídico. Quem é o movimento? Que é esse movimento hassídico? Primeiro vamos esclarecer a palavra hassidismo. Hassidismo é uma forma internacional de usar uma palavra hebraica. A palavra hebraica básica é Hassid. Hassid, muitas pessoas que sabem bem hebraico não sabem que, na verdade, tem duas acepções, porque são duas palavras separadas. E dependendo de como se coloca o A, né, e o A e os vogais geralmente não se escrevem, como em todas as línguas antigas, então você vê a palavra Hassid e, na verdade, não sabe se está escrevendo com um A ou com outro A, porque os consonantes são iguais. Mas a diferença é muito grande. Um A se refere à palavra cegonha. Então, Hassidah é uma cegonha. E outro A se refere àquele que segue devotamente alguém. Na Idade Média, por exemplo, existia na época das Cruzadas, na região que seria Alemanha, França, um grupo que se chamava Hassidei Ashkenaz, e eles escreviam o Hassid, os Hassidim, como cegonha, como se escreve cegonha, e não como se escrevem seguidores, devotos. E por que eles escolheram esse nome? Porque eles diziam que eles conseguiam uma entrega, tinha duas versões, uma entrega total à vida, aos preceitos, à sua devoção, como é a da cegonha, e outra porque podiam assumir qualquer tipo de humilhação sem se desmoronar, sem cair. Né? Podiam ficar brancos, de algum modo, como a cegonha, e mesmo assim não sucumbir. Podiam resistir a qualquer tipo de humilhação e manter seus princípios. Temos que lembrar que na época das cruzadas, os judeus, como também os muçulmanos, sofreram muitíssimo nas mãos do establishment cristão, que perseguia a todos os que não eram como eles. E por séculos, as gerações acreditavam que o judaísmo se tratava de sofrer e não sucumbir. Os Hassidim, dos quais nós estamos falando do século XVII, XVIII, principalmente XVIII e XIX, escrevem Hassid como seguidor, com outro A. E se referem, já vamos ver, à forma em que os membros de uma comunidade seguem com devoção total a um líder. De qualquer modo, tanto uns Hassidim como os outros Hassidim, os da Idade Média da cegonha, como os seguidores do século XVII e XVIII, nos quais nós vamos nos concentrar, estão baseados numa palavra radical, numa palavra básica, mais antiga, que une os dois caminhos, que é a palavra Hesed. E Hesed significa bondade, ou significa compaixão, ou significa misericórdia. Hesed é uma dessas 10 sefirot que falamos na Kabbalah. E existe a ideia de que Hesed é a base de tudo, que Deus teria criado o mundo por Hesed, por nenhuma razão, e por nenhuma necessidade. Deus não pode ter necessidades. Então, por que o criou? Porque sim, por bondade, por Hesed. Hesed é uma bondade sem condições. Em alguns lugares, a palavra Hesed não é uma bondade sem condições, é um amor, uma entrega completa, sem condicionamentos. Uma entrega porque sim, por se entregar, sem razão, sem condição, por devoção. Então, de algum modo, nesse esquema da Sefirot, tem todo um lado que tem a ver com o Hesed e tem outro que tem a ver com o Din, com o Tzedek. Ou seja, lembra que falamos a retidão, a justiça,
o correto, o mérito, o rigor, e do outro lado está a bondade, a compaixão, o amor, o perdão. Mas essas partes se dinamizam. Chesed, então, Hassid, vem, nos dois casos, dessa primeira palavra da bondade e demais. Na teologia judaica básica, antiga, Deus poderia, como dissemos, começar tudo através do Chesed, mas existe uma teologia oposta que diz que, na verdade, Deus aprende o Chesed, adquire o Chesed, através da criação do mundo. Deus seria um ser perfeito, no qual não existiria nem necessidade de compaixão, de bondade, de perdão, de amor e de entrega, porque somente Ele é porque tudo é perfeito. Onde é necessário, onde é possível o perdão, a compaixão, a entrega, o amor e demais, num espaço, num cenário onde existe a imperfeição. Onde existe a imperfeição, existirá o erro, e também existirá a falta, não que alguém faltou algo, senão que te falta algo. E aí é onde você vai precisar algo, querer algo, vai sentir a carência, e vai poder errar também, vai ir atrás de. Então, nesses espaços é onde é possível o Chesed. Então, Deus, segundo esta outra teoria, adquiriria o Chesed somente depois de por ter criado o mundo e o ser humano imperfeitos. Talvez essa seria a razão para essa criação. Tudo isso precisa estar em mente para entender esse hassidismo. Bem, então a palavra vem de lá. Guardemos tudo isso na mente. Se trata de um radical que se refere a uma entrega devota, um amor sem condição e sem razão, e uma disposição, talvez, a passar por qualquer tipo de humilhação sem se desmoronar por isso, ou a seguir com fidelidade extrema uma ideia, uma entrega, uma bondade, enfim. O contexto histórico no qual surge o hassidismo é o seguinte, aqui agora estivemos falando em teologia, em filosofia, agora vamos a alguma coisa um pouquinho mais prática, mais básica. Estamos falando da região do leste europeu, aproximadamente meados meados do século XVIII. O mundo judaico da Rússia, da Letônia, Lituânia, Estônia e da Polônia é um mundo no qual existe uma elite rabínica que vive no mundo do estudo, das yeshivot, das casas de autoestudos religiosos, e um povo que é extremamente humilde e que vai se tornando também extremamente simples, porque vivem numa precariedade sociocultural gigantesca. Falta lá tudo. Os judeus lá não têm direitos, não têm nenhuma possibilidade de estabilidade de nenhum tipo, tem pouco contato com o meio, porque o meio isola eles culturalmente. A absoluta maioria deles são extremamente pobres do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social e do ponto de vista cultural. E vão se criando como se fossem guetos. Isso aconteceu em outros momentos da Idade Média, porque a população maior isolava os diferentes, entre eles os judeus. E os judeus, então, vão desenvolvendo uma cultura muito precária, e entre eles, alguns deles não, porque conseguem aprofundar sua intelectualidade, sua espiritualidade no próprio estudo de seus próprios textos. Mas não é o caso da maioria do povo. O povo tem que trabalhar para se sustentar muito mal nessas condições. E vai se criando, então, um abismo entre os intelectuais, digamos, intelectuais religiosos, e o povo.
Nesse gap, nesse espaço, surge um rabino que não se destacava por ser um grande pensador ou um grande estudioso, nem por ser um grande mestre. Se destacava por sua personalidade e por seu modo de ser no mundo. Esse personagem se chama Rabi Israel e rapidamente é conhecido como Rabi Israel Baal Shem Tov. Existiam muitas pessoas que se chamavam Baal Shem, simplesmente, mas alguns deles eram impostores, alguns deles eram simplesmente famosos. Na época, Baal Shem significa o dono de um nome, né? O dono de uma reputação determinada. Alguns, inclusive, eram fraudulentos. Por isso, ele rapidamente se chamou Baal Shem Tov, né? O dono de um bom nome, não simplesmente de um nome. Quase como se fosse uma profecia da era das redes sociais, né? E dos blogueiros, os quais o importante é ter um nome, ser famoso, ser conhecido. Aí tinha muitos Baalei Shem, mas nem sempre lá havia um conteúdo. Por isso, este Rabi Israel, o Rabino Israel, rapidamente se chamou Baal Shem Tov, um bom nome. E foi tão famoso que o nome Baal Shem ficou somente com ele. Apesar de que acrescentaram o Tov, não foi mais necessário rapidamente. E ele é famoso pela transformação que ele conseguia nas pessoas por sua mera presença, por seu modo de estar e de ser do lado dos outros. E aí se contam histórias milagrosas, de transformações que acontecem de todo tipo, em todos os níveis. Se conta que ele conseguia ensinar pessoas a se comunicar com plantas e animais, que curava doentes, que fazia com que uma pessoa se torne mais profunda, ou se torne mais alegre, ou se torne mais sensível, ou se torne mais flexível, e assim por diante. Esse Baal Shem Tov teve vários discípulos. O mais famoso deles é este tal de Maggid de Mezrich. O Maggid significa o proclamador. Esse Maggid era um personagem um pouco diferente dos outros e do próprio Baal Shem Tov, porque era um grande intelectual, um grande pensador, e o Baal Shem Tov o torna uma pessoa que está mais ligada ao mundo. E para ele a pedagogia se torna aos poucos um modo de se realizar. Não é uma técnica, sino um modo de ser no mundo. E aí ele se torna, através de seu ensinamento, ele descobre melhor seu eu, sua missão no mundo, sua forma de se conectar com tudo, e se torna o grande seguidor, o continuador do Baal Shem Tov, depois de que Baal Shem Tov morre. Existem outros discípulos, cada um com sua característica. Existe aquele que é um pouquinho mais ascético e aprende a se colocar no mundo, aquele que cria uma escola estabelecida com muitos seguidores, aquele que é um pregador em diversos lugares. Mas o mais famoso é o Maggid de Mezrich e essa transformação que ele teve. Alguns contam sobre o Maggid de Mezrich que ele, de algum modo, representou aquele tzimtzum divino, aquela contração da Kabbalah luriana. Por quê? Porque ele fez do ensinamento uma realização, um modo de ser dele e dos outros. Através do que ele ensinava, ele descobria, através de uma pergunta que alguém falava, o modo em que a pessoa falava, ele descobria uma resposta que ele não tinha antes. Então, não é uma relação de cima para baixo. Ele não sabe o que sabe, até que não é perguntado, consultado, mexido, chacoalhado por algum futuro discípulo. É uma relação mútua. E isto já nos introduz no grande assunto dos grandes mestres e as grandes comunidades. O movimento hassídico se caracteriza por alguns itens: a comunidade, a emoção, a ação, o tzadik e os relatos. Nessas 5 coisas é que o hassidismo trouxe
suas grandes reformas à história geral, a história judaica em particular, a história do pensamento judaico e a história da mística judaica. Os primeiros 3 itens são basicamente uma ênfase renovada. O 4º item, o tzadik, é a grande mudança e pela qual o Hassidismo até hoje tem adeptos e tem também muitos críticos. E os relatos dependem de como se olha para isso. Bem, a comunidade é um princípio que o Hassidismo desenvolveu, uma vez que o primeiro grande rabino, o Baal Shem Tov, morre, lá pelo 1760, o Rabi Baal Shem Tov nasceu no ano 1700 e morreu no 1760, depois é seguido por esses discípulos, principalmente o Magid de Mezrich, e depois do Magid de Mezrich, o que começa a acontecer com, digamos, de algum modo, a terceira geração, é que se criam comunidades racídicas, já não tem um referente, já começam os diversos discípulos desta época a criar comunidades ao redor deles. São pessoas carismáticas que criam comunidades de seguidores. A personalidade se chama Tzadik, o grande Rebbe, e os Hasidim são os seguidores desse grande Rebbe. Nessa comunidade se cria uma grande empatia entre todos, uma grande identificação, obviamente social, cultural, religiosa, são extremamente solidárias essas comunidades, todos vivem com todos, todos se ajudam a todos, todos sentem que o ser é um ser junto, um ser em conjunto. Solidariedade é só um detalhe disso. Todas as pessoas que estão fora do mundo racídico, que não estudaram o mundo racídico, acham que se trata de uma sociedade solidária, que tem uma área de ajudar os pobres, ou de ajudar um casal a casar, ou de ajudar umas crianças a aprender alguma coisa, ou de ajudar alguém que teve um problema com sua casa e vem logo todos os outros ajudá-lo a construir ou a retocar, o que for. Mas, na verdade, tudo isso são detalhes que surgem do conceito da comunidade, que é muito maior. Para eles, a comunidade é o ser. É um ser em conjunto, um ser junto. E a influência é mútua. Ao estarem juntos, são juntos, e aí habita o divino. Aí se revela o divino entre todos eles. Daqui a pouco vamos ver como isso influencia o tzadik. De qualquer modo, essa influência mútua, essa relação enorme entre uns e outros, traz todo tipo de luzes e sombras. Alguns vão dizer, bom, que coisa maravilhosa é essa comunidade, que solidariedade, que empatia, que bonito é, que ninguém olha lá para questões sociais ou hierárquicas, ou de aspecto, que é ser junto, a humanidade. Imagina se toda a humanidade se tornasse uma grande comunidade racídica. Por outro lado, existe lá uma pressão social, uma aniquilação do indivíduo, uma intromissão do establishment na individualidade enorme. Não sei se quem dos que estão aqui assistiram, por exemplo, o filme Unorthodox, pouco ortodoxa. Essa é uma comunidade racídica muito extrema, muito radical, muito antipática, né? Outras comunidades racídicas justamente não gostam dessa comunidade racídica. Mas é uma comunidade racídica, onde a intervenção do establishment é
total e muito, muito, muito complexa. Então, esse é talvez o outro lado. Os especialistas no movimento racídico, se são críticos, acabam com o movimento neste aspecto. E se são a favor do movimento racídico, como, por exemplo, o filósofo Martin Buber, vão dizer que essas são deformações. A comunidade só tinha o intuito de ser uma fonte de energia, e não de coação, de coerção. O segundo item da grande reforma racídica é o lugar da emoção. As comunidades racídicas colocaram rapidamente uma ênfase no que as pessoas sentiam, num entusiasmo estático, nessa kavaná que falamos antes, porque é a kavaná que faz todas as diferenças. Você pode cumprir uma mitzvah, por exemplo, rezar, ou, por exemplo, visitar um doente, ou, por exemplo, ajudar um mendigo. Mas o importante é como você se coloca quando está fazendo isso, não somente o que está fazendo. Essa ênfase é uma ênfase que existe no judaísmo. É discutido se o mais importante é o fato, o que você faz, porque o outro recebe o que você faz, enquanto que o que você sente, o que você pensa é assunto seu. Ou se o que você sente e o que você pensa, como você o faz, afinal de contas, acaba fazendo toda a diferença do ato. Essa é uma discussão que existe no judaísmo desde os tempos primórdios do Talmud. Nós vamos ver isso em algumas das histórias talmúdicas. Bem, geralmente, o judaísmo escrito, famoso, mainstream, vai mais na ideia de que as duas coisas são importantes. Alguns enfatizam mais o ato do que a emoção e a intenção, porque dizem que o ato, o que faz diferença, você tem grandes intenções, mas não faz nada com isso, o mundo pode acabar. Se você faz coisas boas, mesmo sem saber por quê, pelo menos aconteceu algo bom. Existem, então, alguns que se inclinam mais por isso, outros que se mantêm no meio, dizendo que os dois são muito, muito importantes. A ação porque faz a mudança no mundo, e o porquê porque faz a mudança no ser, e porque ele é o único que garante que isso continue depois, se existe uma kavaná. Porém, o hassidismo colocou na emoção uma ênfase gigantesca por uma outra razão, porque a emoção era algo que todo mundo podia sentir, enquanto que a emoção para os hassidim não se opõe à ação, se opõe a outra ênfase, que é a intelectualidade. Lembram que falamos que o hassidismo surge num momento de abismo entre a elite intelectual e o povo ignorante? Bem, então o hassidismo se coloca no meio e diz: não se preocupe, povo ignorante, você não precisa ser um grande estudioso e conhecer todos os textos e decorá-lo tudo e conhecer todas as leis e todas as interpretações. Não precisa. E não precisa por quê? Porque isso não é o essencial. O essencial é como você se coloca no mundo. E para isso não precisa ser um erudito. Precisa ter intenção, ter plenitude. Cada um, desde seu lugar, pode fazê-lo tudo. Se uma pessoa coloca uma intenção plena, então Deus habita lá. Então ele acessou o oculto. Então ele uniu o símbolo com o lado oculto. Então ele recriou essa unidade do tudo, através de seu ser, de seu modo de fazer, de seu modo de sentir. E esse modo de ser e de fazer e de sentir pode acontecer em qualquer circunstância. Aqui já estamos entrando no terceiro item, que é a ação. O hassidismo tirou a intelectualidade, colocou a ênfase na comunidade, na emoção, no que se sente, mas o que se pensa e o que se estuda, e na ação. Por quê? Porque, e aqui é onde o hassidismo, de algum modo, se separa, talvez, da mística e da Kabbalah. Para o hassidismo,
esse mundo, trabalhar com a materialidade, com o símbolo, com o mundo, eu escrevi a mundanidade, é a chave de tudo. As coisas como elas são, essa hora como ela é, essa pessoa como ela é, pode tê-lo tudo, pode ter todo o divino lá. Depende de como você se coloca diante disso. Como você está disposto a viver isso. Se você se coloca de um modo pleno, então você estará tocando o oculto, os mundos superiores, o divino de tudo. Existe uma frase bíblica que diz Bechol derachecha taheu, que significa em todos teus caminhos conheça Deus. E a ênfase racídica para isto seria Bechol derachecha, quer dizer em qualquer caminho. O caminho não se refere necessariamente a seu estudo de filosofia na Unifesp ou neste curso. Também, claro, obviamente, não vamos ficar sem alunos, mas se refere a também o caminho que você faz para ir para comprar alface, o modo em que você fala no ônibus, né? A forma em que você faz as pazes com alguém. Isso é também lugares e situações para conhecer ou não Deus, para trazer o divino, para revelar o divino, para conectar com o divino ou não, para fazer o tikkun ou não. Existe uma outra frase que se repete em uma das rezas principais, que fala que tem que se dedicar com devoção, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda Bechol meodeja. Meod significa, muitas vezes traduzido como com todas as tuas forças, ou com tudo que você tem, mas meod, na verdade, não é um substantivo. Meod é um advérbio. Se refere com todo o teu muito. Com todo o teu muito, toda a tua capacidade de multiplicar. Você traz tudo. Então, lá acontece. E isso se refere a tudo que você fizer, a toda hora, ao modo em que você come, ao modo em que você dorme, ao modo em que você toma banho, ao modo em que você faz as pazes, como falamos. E eles, inclusive, dizem que não precisa fugir da tentação, da paixão, nem de pecado algum. Pelo contrário, tem que acolher tudo o que te acontece e realizá-lo com essa kavaná especial. Inclusive o pecado. A santificação de tudo. Isso é a chave dessas bases racídicas. Tudo é plausível de ser santificado. Tudo. Tudo. E depende somente de como você se coloca nessa ação. Então, o divino não é que é algo oculto no sentido que é separado do mundo. Pelo contrário, o oculto está oculto no material, na materialidade, no mundo, nas pessoas, nos relacionamentos, nas palavras, na comida. E a ideia é buscar e achar tudo isso. Daí que todo mundo tem um tikkun. E esse tikkun é tão importante, tão necessário e tão insubstituível como qualquer outro. Aquele que está estudando como curar o Covid, aquele que está dando voltas pela rua, aquele que está neste momento nesta aula. Cada um tem um tikkun para fazer em algum momento. Bem, o item que segue é realmente uma invenção racídica. Até aqui nós podíamos dizer, bom, são 3 itens que existem no judaísmo de sempre, e é verdade. Muitos pesquisadores do racidismo dizem que o racidismo não fizeram tantas grandes reformas assim, é somente uma questão de ênfase. A importância da ação existe no judaísmo desde sempre, a importância da kavaná existe desde sempre, e a solidariedade, a responsabilidade pela comunidade existe desde sempre. O racismo único que fez foi colocar a ênfase lá para se sobrepor ao problema do intelectualismo. Pode ser. Mas
Outros dizem que isso é um reducionismo crítico demais. A ênfase que eles colocaram lá foi bastante nova, bastante original. Enfim, o que para todo mundo é a grande inovação, pro bem ou pro menos bem, é a figura desse Rebbe, desse tzadik. Agora vamos voltar um pouquinho à questão linguística. A palavra tzadik vem de tzedek, que significa justiça. O tzadik é uma pessoa que combina esses dois conceitos da teologia clássica judaica em uma pessoa. Porque o tzadik, ao mesmo tempo, busca os equilíbrios da justiça, mas, ao mesmo tempo, é caracterizado pela sua compaixão, pelo seu bem, pela sua bondade, pela sua entrega além da lei. Esse é um tzadik. Então, é uma mistura de justiça e bondade, de retidão e compaixão, de rigor e perdão. E esse tzadik é essa figura carismática. O primeiro foi esse Baal Shem Tov, o segundo foi o Magid de Mezrich e alguns outros poucos discípulos, e a partir desse momento, as diversas comunidades se criam como tais ao redor de um tzadik, e aí, sociologicamente, nem sempre as coisas se dão tão bem, com tanta harmonia, porque às vezes a solidariedade, a empatia e tudo isso acontece somente dentro da comunidade. Para fora, existe hostilidade. Conhecemos tensões entre comunidades racídicas, isso é bastante famoso. Até hoje, em Nova York e em muitos outros lugares, existem tensões entre uma comunidade racídica e outra, porque são diferentes, porque seus tzadikim tinham outras ênfases. Todas têm a mesma estrutura, os mesmos princípios, mas tem um modo bem diferente, outros ensinamentos, e cada um acredita que seu tzadik é a faísca do Messias, e não o do outro, porque o Messias tem que ser um. Aqui nos encontramos num outro aspecto que também deu lugar a algumas críticas. Teoricamente, esse tzadik é um grande facilitador, um grande amparador de tudo que é terreno e os mundos superiores, porque esse desafio de fazer cada ação, cada minuto, como algo convocador do divino, realizador do divino, é algo extremamente difícil. Teoricamente, o Hassidismo veio a resolver o problema do povo, dizendo: você não precisa estudar, não precisa se dedicar à intelectualidade, você é simples assim como você está trabalhando com uma vaca, com uma ovelha, aí pode estar a salvação do mundo, se você fizer isso com toda a kavaná. Agora você está plantando tomates, é igual de importante que aquele intelectual, rabino que está escrevendo a lei judaica. Os dois são igualmente importantes. Ou que aquele cantor na sinagoga. Mas como se faz para que essa kavaná tenha essa força? E como se faz quando não tenho kavaná? Como se faz quando eu tenho medo? Quando tenho, mas tenho medo de perdê-la? Como se faz quando estou doente? Doente de alma, doente de ânimo, doente de corpo? Ou doente social, de finanças, de relacionamentos sociais. Bem, o tzadik era quem, teoricamente, ia amparar tudo isso, ia criar essas pontes, ia acalmar esses medos. O tzadik, de todo modo, não faria isso dele mesmo, não porque ele é assim, e não pelo que ele diz, nem pelo que ele faz, e sim por como ele está, como ele se comporta, como ele se relaciona, e como ele dá e como ele recebe. Então, existe lá a presença no cotidiano do tzadik, é aquilo que fará todas essas diferenças. Agora, isso acontece graças a esse jogo mútuo entre o tzadik e os Hassidim. É uma revelação e uma manutenção
constante dos dois lados. O tzadik traz tudo isso para a comunidade e para cada indivíduo, mas eles todos juntos devolvem e sustentam e revelam esses potenciais do tzadik. Ou porque o recebem, ou porque perguntam, ou porque desafiam, ou porque precisam. Então, ele quando desenvolve sua força e sua luz quando tem que atender uma pergunta, uma questão de saúde, uma questão financeira, uma questão anímica. Aí o tzadik revela a sua força, ele não sabe que até que não, sua comunidade não precisa, não pede e não acolhe, não acredita nele. Somente quando a comunidade, o indivíduo dentro da comunidade, procura o tzadik, se acende essa faísca e ele a desenvolve. Então, é uma relação completamente mútua. Os amantes do Hassidismo, os admiradores do Hassidismo, vão ver, então, no tzadik, principalmente um facilitador, e qualquer um que for um oportunista, ou um abusador desse lugar, ou uma pessoa que tem um ego grande demais, e não aceita, e não se entrega, e não doa, ou aquele que se crê realmente o Messias, ou um Deus, ou um ser diferente, perdeu a condição de tzadik. Porque não é pelo que ele é pela dinâmica que se cria. E outros dizem que não, que infelizmente é isso exatamente. O Hassidismo se fundou desse modo e trabalhou desse modo o tempo todo, e esse tipo de desviações são built-in, parte do que acontece aí. Muito bem, o grande ponto que está faltando, para terminar de descrever as comunidades hassídicas, um fenômeno hassídico, são os próprios relatos, né? As lendas ou as histórias. O Hassidismo, como chega a nós, como estudamos, como se tornou isso uma história de sabedoria, inclusive uma disciplina acadêmica. Existem especialistas mundiais em Hassidismo, dentro dos especialistas em mística em geral ou em Kabbalah. Bem, as fontes não são livros, são relatos. E relatos de quem? Relatos de discípulos, de membros de comunidades hassídicas que contam geralmente sobre o tzadik. Tzadikim conhecidos, tzadikim menos conhecidos, tzadikim talvez fantasiosos. E os eventos que aconteceram não necessariamente aconteceram exatamente assim. Mas existe muito material, muito disperso, muito difuso. Mas é muito, muito mesmo. Muita oralidade que depois foi transcrita e nas transcrições, obviamente, acontecem muitas mudanças, muitas transformações. O importante é entender que existe aqui um impacto múltiplo. Se trata de um evento que teve um impacto, que aconteceu de algum modo e teve um impacto que teve tanto no protagonista, se é o tzadik, quanto no receptor, digamos, neste caso, um grupo de Hassidim. Depois existe um outro impacto, aí já tem duas partes impactadas. Tem um outro impacto, que é a pessoa que vai relatar isso. Essa pessoa, na hora de relatar, renova e tem um novo impacto. Toda vez que vai relatar isso, tem um novo impacto. Os receptores desse relato têm um novo impacto, e o modo de relatar, por isso, é chave. Existe uma história que exemplifica isto muito bem, que diz que uma vez uma pessoa importante, talvez um tzadik mais moderno, foi solicitado de contar uma história, um relato, uma lenda. E então ele contou que seu avô, que era discípulo do Baal Shem Tov, contou uma vez que ele era paralítico, o avô deste senhor que tinha que contar a história. E foi solicitado para contar uma história sobre o grande mestre, sobre o Baal Shem Tov.
Então ele, na sua cadeira de rodas, começou a contar a história do Baal Shem Tov e como ele saltitava de devoção em tal ou qual ato que estava fazendo. E quando este senhor, este avô do Tzadik, contava essa história, começou ele a pular, a saltitar também. Fim da história. As histórias são assim, são miniaturas, são pequeníssimos detalhes que se supõe que iluminam um todo. Um detalhe despojado de explicações, de psicologias, de psicanálises. Espero que Luiz não se ofenda com o que estou dizendo. Viu que falei antes despojado de filosofias também, não só de psicologias. Uma coisa bem curta, bem simples, sem ornamentos, sem adornos, sem fantasias. É algo, é um pequeno detalhe que poderia ter um impacto num todo, num mundo inteiro, num destino inteiro. Então, vejam o que aconteceu nesta história. Tem uma pessoa que é chamada para contar uma história e ele conta uma história sobre seu avô, que foi chamado a contar uma história sobre o Baal Shem Tov. Agora, o avô conta a história do Baal Shem Tov saltitando e ele, que é paralítico, pela força de reviver aquela história, deixa de ser paralítico na própria história. E este outro tzadik conta que viu seu avô pulando, apesar de ser paralítico, pelo fato de contar a história. Por isso é muito importante participar de todos os blocos destas histórias de sabedoria. Vão ver como transformam vocês seus modos de ser, de relatar, de andar e de se libertar de parálises diversas. Finalmente, vamos tentar entender como toda essa grande reforma, espero que tenha convencido vocês de que se trata de uma reforma imensa, caminhou em direção à ultra-ortodoxia. Vocês sabem, talvez não vão imaginar, mas muitos desses Hassidim que eu acabei de relatar, mais e nada menos que essas pessoas que vocês veem hoje em dia de preto, vestidos de preto, com as barbas compridas e demais, que estão junto com outros ultra ortodoxos, que não gostam, inclusive, de qualquer da palavra reforma. Como é que chegamos a esse ponto? Bem, durante toda essa primeira etapa que estamos contando agora, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, todos os primeiros séculos, vamos dizer até o século XX, desde o século XVIII, todas essas gerações funcionavam mais ou menos como falamos, com os altos e baixos e com as luzes e as sombras que falamos. E, em paralelo, o que aconteceu? O povo gostava deles, eles se tornaram grupos bastante grandes e maioritários, mas as elites não gostavam do mundo hassídico e diziam que os Hassidim eram reformadores radicais. Como assim não é importante estudar? Como assim a ação cega? A ação e a emoção extática. E que figura é essa do Rebbe, que é quase um deus? Não existe isso no judaísmo. O judaísmo não tem intermediários. O Rebbe não era um intermediário, o tzadik, era tudo o que falamos. Mas assim é como isso foi se colocando, aos poucos, na antropologia, na sociologia, na história entre os judeus, e se criaram dois grupos. O grupo dos Mitnagdim, que são os opositores, aos Hassidim. Inclusive, esse grupo dos Mitnagdim, com o tempo, desenvolveu uma espiritualização, um movimento espiritual, que trabalha também com a conduta e com a Kavaná, mas junto com o estudo, com textos, chamado de Mussar. Essas foram as respostas dos Mitnagdim. Mussar foi uma resposta do mundo Mitnaged ao mundo Hassídico. Ou seja,
esses dois grupos estavam polarizados, se debatendo o lugar dos judeus, digamos, do povo. Ao mesmo tempo, estamos falando da emancipação, da Revolução Francesa, da chegada da modernidade, e muitos judeus não se identificaram mais com nenhum dos dois. Começaram a ser pessoas modernas, que iam à universidade, que tinham profissões gerais e demais. E é interessante como esses dois grupos, que tinham essa disputa tão grande, começaram a ficar eles mesmos isolados, e se tornaram uma minoria muito minoritária. E as forças racídicas da renovação constante começaram a se limitar, começaram a parar, começaram a se esfriar, começaram a, de algum modo, a se fossilizar, diria eu. Os mitnagdim adquiriram, pela influência racídica, a necessidade de desenvolver uma espiritualização, não só uma espiritualidade, modos, técnicas de espiritualidade, chamado Musar. Trabalhavam com mantras de textos e de estudos, trabalhavam caráter. Então, assim, os mitnagdim começaram a se aproximar da espiritualidade racídica. E os Hassidim, que eram acusados de serem, talvez, pouco estudiosos, de entender pouco, de saber pouco, de ficar, talvez, numa superficialidade, de propiciar esses vícios do Rebbe, dos milagres, do êxtase, que podia se confundir, inclusive, com estados estranhos e com drogas e produtos, começaram a fundar casas de estudo, yeshivot. E aos poucos começou a haver algo que era uma yeshiva racídica, que era ao contrário. Os yeshivot eram dos mitnagdim, a casa de estudo era dos intelectuais, os hassidim estavam na floresta, estavam na feira, estavam fazendo qualquer outra coisa. Então, os mitnagdim criaram o movimento espiritual Musar, e os hassidim construíram yeshivot e começaram a estudar, e os dois grupos aos poucos começaram a se aproximar. Minha pequena teoria é que o que ajudou a terminar de criar talvez essa fusão, essa influência mútua, foi o advenimento da situação dentro do Estado de Israel, onde tem uma amplíssima maioria de pessoas modernas, seculares ou liberais, e eles são todos juntos, menos de 10%, com interesses comuns, que olham para o mundo moderno desde uma ótica bastante parecida. Eles não vão na universidade, eles não participam, não pagam impostos, não participam da vida moderna normal. E então, quando chega o momento das eleições, acabaram se unindo. Eles tinham dois partidos, um racídico e um mitnaged. E eles, já faz muito tempo, que são um só partido. E você começa a ver como isso influenciou de um lado e de outro. Os mitnagdim têm, nas suas yeshivot, grandes mestres, que são vistos quase como Deus, como os tzadikim racídicos. E os racídicos se tornaram um grupo ultra-ortodoxo, que não coloca mais essa devoção, na emoção, na kavaná e demais, e que ficam em muitos detalhes ritualísticos e estudam esses detalhes ritualísticos. Ou seja, que existe uma influência mútua dos dois lados que deixou essa caminhada hacia a ultra-ortodoxia bastante clara e fixa. E o que aconteceu, então, com todo esse espírito racídico, com toda essa devoção, essa entrega, essa busca, essa espiritualização, essa simplicidade profunda ao mesmo tempo? Para onde foi toda essa energia? Aos resgates neorracídicos. Onde estão esses resgates? Por um lado, nos movimentos liberais e reformistas atuais. Estamos falando com um rabino reformista, além de um acadêmico. E no movimento reformista existem linhas que se chamam a si próprias de neorracídicas. Que significa isso? Não são ritualistas, não ficam no detalhe
do preceito tal ou qual, mas pegam aquele espírito, aqueles valores que eu falei. Pegam a música, pegam o ser em comunidade, pegam a busca da espiritualidade, pegam a ideia da busca pelo divino, que poderia estar em qualquer coisa, e como são movimentos liberais, as possibilidades são muito maiores, porque não estão limitados pelos rituais mais básicos. E aí vem autores que são grandes personalidades, que resgatam esses valores e deixam aos lados as sombras do Hassidismo. O mais famoso é Martin Buber, Mordechai Martin Buber, que é quem trabalhou muitíssimo em todos esses materiais e escreveu esse famoso livro, espero que possam vê-lo, chama Histórias do Rabi, editado pela editorial Perspectiva, está todo em português, e tem muitíssimas histórias que podem ser estudadas. Abraham Yoshua Heschel, um grande pensador do século XX, era neto de um outro Abraham Yoshua Heschel, que foi um dos discípulos do Baal Shem Tov. E ele, embora tenha escrito muitos livros sobre teologia e ensinado nos movimentos liberais, ele escreveu, ele era neto, como falei, desse personagem hassídico, e escreveu um livro muito bonito que se chama The Earth is the Lord's, A Terra é do Senhor, que tem todo esse enfoque, esse resgate. Um livrinho traduzido ao português muito bonito, chamado Shabbat, que tem também uma tradução, digamos, moderna, contemporânea, do espírito aquele antigo hassídico da primeira etapa. Elie Wiesel, sobrevivente de Auschwitz e de Buchenwald, prêmio Nobel da Paz, grande intelectual, especialista também em interpretações pessoais, próprias, maravilhosas da Bíblia, do Talmud e do Hassidismo. Ele tem um livro, uma trilogia, chama Celebração Bíblica, ou Celebração Talmúdica e Celebração Hassídica. E ele resgata, ele também era neto de membros de uma comunidade hassídica, e ele resgata essa parte, essa espiritualidade, essa busca, essa entrega e demais. O fenômeno do estilo Carlebach se refere a um personagem hassídico que se ocupou principalmente da música, e hoje em dia existem sinagogas que não são necessariamente ortodoxas, com certeza não ultra-ortodoxas, e que através da música que ele compôs para a liturgia, tem uma reza extremamente extática, com dança e com que leva uma reza que levaria 20, 30 minutos, leva 1h30, porque as pessoas realmente se compenetram pela música desse tal de Carlebach. Tem mantras, inclusive, se repete uma e outra vez uma frase, por exemplo, com uma música que se grava facilmente. Zalman Schachter Shalomi é um personagem paralelo a esse Carlebach. Os dois eram enviados de uma comunidade hassídica. O Carlebach se encaminhou pela música, e o Zalman Schachter passou as fronteiras do mundo ortodoxo e foi pregar esse neo-hassidismo a grupos liberais, religiosos liberais, reformistas e demais, mas ele foi, inclusive, mais longe, dizem as boas línguas, que ele chegou muito perto do movimento hippie, do Woodstock e demais, que inclusive deixou as comunidades hassídicas por ter alguns episódios próximos do LSD e demais. Ele pregou o diálogo interreligioso muito alternativo, muito radical, não simplesmente fotos legais. Ele escreveu o primeiro livro em inglês de meditação judaica, nos anos 58. Tem um livro, e se vocês veem os títulos do que ele escreve, se vê de que se trata. Hasidism for the Aquarian Age. Não sei se alguém de vocês assistiu ao filme Hair,
né, que é talvez um resumo do que foi todo esse movimento hippie, era a Era de Aquarius, e ele fala do Hassidismo para a Era de Aquário. Tem outro livro que fala sobre ser um cabalista moderno, ou um reformador hassídico. Enfim, ele criou um movimento chamado, que existe até os nossos dias, que se chama Jewish Renewal, a renovação judaica, e que coloca ênfase nesses princípios que acabei de falar. E, finalmente, Art Green, com quem eu tive o prazer de passar alguns bons tempos, e tomá-lo como um mestre em várias coisas. Ele já é um outro, ele trabalhou junto com Schechter, com Rabino Zalman Schechter, no Jewish Renewal, no reconstrucionismo, e criou há algumas décadas um seminário rabínico dele. Ele mais um perfil mais acadêmico, o pai era ateu, a mãe vinha terceira geração de pessoas um pouco mais próximas do hassidismo, e ele é um grande acadêmico que se define a si próprio como neo-hassídico. Mas o dele é tudo já muito mais próximo da universidade. Ele foi professor, catedrático de universidades como Brandeis e Pennsylvania University e demais. Seu doutorado é sobre a vida do Rabbi Nachman de Breslav, sobre um dos grandes mestres do mundo hassídico, que era neto do Baal Shem Tov. Depois escreveu outro livro, chama Ehyeh. Ehyeh é o nome de Deus Serei, quem serei, e o subtítulo é uma Kabbalah para o futuro, né? E aí, são todos livros que explicam em terminologia moderna, com ferramentas de psicologia, de filosofia, de teologia, ensinamentos que vêm da mística, da Kabbalah e do Hassidismo. Obrigada, Rubem. Parabéns pela conferência, muito interessante. Eu vou aproveitar aqui e vou tentar tirar uma dúvida que eu tenho há algum tempo, né? Por favor. Que é a questão, né, justamente os movimentos que se dizem, né, racídicos hoje em dia. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira com relação à questão racial e outra com relação à questão da salvação, né? Ou seja, eu não sei se isso é mito ou é realidade, mas vários amigos meus me disseram que tentaram se aproximar de alguns grupos desses, e sempre alguém descobriu uma mãe ou uma avó que não era judia, né? Ou seja, eles levantaram a vida do sujeito todinha, a árvore genealógica, e disseram, bom, você então não vai participar, porque você tem uma avó que não era, que é convertida, que não nasceu judia, né? Então, a primeira questão é, existe algo dentro da formulação teórica mesmo do hassidismo, nos seus primórdios, que seja, assim, tão radical com relação a essa questão racial, né? Ou ele é um movimento religioso? Porque sempre fica aquela questão da raça e da religião, né? E a outra, né, que eu também não sei se é lenda, né, a ideia de que o Messias só virá quando se juntarem todas as almas, né, dos judeus, e por isso eles ficam fazendo proselitismo e tentando trazer, digamos, para o campo deles aqueles judeus que não são adeptos, né? Então, que essa seria, digamos, a razão do proselitismo, né? E da tentativa, né? De que às vezes a gente vê até uns com megafone ali na frente, né? Então, é uma coisa que eu acho até interessante, ou seja, não é... então, são duas coisas que eu gostaria de saber se elas têm um fundamento, digamos, na estrutura do hassidismo, que é uma coisa que eu sempre achei estranho, porque que nem a avó do meu ex-marido, né, que já faleceu, infelizmente, né, e ela sempre dizia, né, que lá no estetlo dela, lá na Polônia, né, que ela via, né, os hassidim, assim, segundo ela, é um bando de hippie, né, falando assim, não, é um bando de hippie, é um bando de, né, paz e amor, etc. E aí a gente vê essas coisas hoje e não, parece que não confere, né, parece que não, digamos, não condiz muito com essa imagem, que é uma imagem, vamos dizer, viva, né, que ela passava do século XIX,
né? Então, eu queria te perguntar isso, qual é a fundamentação, né, do que virou, digamos, né, que acabou virando um negócio completamente fechado, completamente... Até achei interessante você falar do negócio do racidismo para a Era de Aquário, que era um pouco, né, o que a dona Miriam passava para a gente, falava, não, é isso, viu, né, assim, era o que a gente tinha lá, né, eles passavam cantando e, né, então é um pouco... essa imagem que a gente tem hoje, que é uma coisa pesada, cheia de regras e cheia de, digamos, de exigências de Deus, que não parece condizente com a proposta original. Bom, como muitas boas perguntas, Cecília, essa pergunta já tem parte da resposta na pergunta, porque, de fato, os que gostam do racismo, os que acham lá bastante parte dessa beleza ou dessa inspiração que estamos tentando transmitir e personalidades muito respeitáveis, né, como essas que mencionei agora, Buber, e Heschel, e Art Green, e Zalman Schachter, e Elie Wiesel, e tem muitos outros, né? Eles vão dizer, essas coisas que você está falando são todas desviações da tentativa original. É impossível pensar que o Baal Shem Tov ia perguntar a alguém quem é a mãe da pessoa, ou quem é o pai, ou por que fazia isso ou não fazia aquilo. Inclusive, eu gosto de voltar uma e outra vez, e de propósito, de falar que o movimento racídico começa sendo um movimento reformista radical, pelo menos no sentido espiritualizador, e nesses sentidos que falamos de colocar a ênfase em outro lugar, e justamente em outro lugar, inclusive do ponto de vista do rito. Eu vou contar aqui, isto não é segredo, poderia dizer para que seja divertido, que aqui que estamos apenas entre nós, mas estou vendo, somos mais de 100 pessoas, e a maioria nem estou vendo quem são, mas tudo bem. Isto, eu já falei disso com muitos colegas mais próximos e mais antagônicos, muitas vezes. O racismo foi mesmo, e a prova de que foi um movimento extremamente, radicalmente reformador, se vê não somente em que essa figura do Rebbe, do Tzadik, nunca existiu antes deles. Eles criaram algo out of the blue. Uma reforma total. E os Mitnagdim, que esses sim eram muito mais estritos e fechados e ritualistas, acabavam com eles o tempo todo, diziam como uma faísca do Messias. O Messias é Messias ou não é Messias, ponto final. E não é. Seu rabino não é. Então, vá para o outro lado. Ou, por exemplo, diziam, como assim? Vocês querem criar um povo de ignorantes? Isso nunca aconteceu no judaísmo. Ou a emoção pode ser boa, mas não pode ser tudo. E essa comunidade que é solidária somente com vocês. Os Mitnagdim criticavam eles nessas coisas. Às vezes com razão, muitas vezes por digamos, não sei se minúcias, mas por mesquinheces da época. Mas eles tinham razão em algumas coisas. Os Hasidim realmente eram reformadores, inclusive do ritual. Isto era o principal que eu queria responder à tua pergunta. Eles eram, sim, tem provas de que muitos deles, que parte da êxtase era a reza, e parte era a música, e parte era a dança, e parte era algum produto. Mesmo. Isso número 1. Número 2. Existem contos racídicos muito antigos que são completamente transgressores. O conto racídico mais famoso, um dos mais famosos, conta, prestem atenção, é um conto bem curtinho, e não vou usar ele no bloco, porque eu uso ele geralmente em conversas dentro da comunidade, para mostrar o que estou tentando te responder. O conto diz
que o conto é mais comprido demais, mas basicamente conta sobre um personagem que era um grande tzadik e chegava tarde à sinagoga, sistematicamente. Chegava tarde, né? Não chegava tarde como esse rabino chega tarde às reuniões que não interessam. Chegava tarde à reza, chegava tarde à aula. Né? Isso é muito difícil de compreender. Ele chegava tarde, mas não chegava tarde, chegava tarde no sábado. E as pessoas estavam ali esperando. Se ele não está, é porque deve estar fazendo alguma coisa no céu, muito importante. Todo mundo dizendo isso. Tinha aí um membro da comunidade que não acreditava nada disso e disse: eu vou seguir esse rabino na quinta, vou me esconder embaixo da cama dele para ver o que acontece, que ele toda sexta-feira chega tarde na sinagoga. Onde ele está? E se ele estiver no céu, eu vou saber que ele está no céu. Eu vou também, vou junto. E aí esse senhor se escondeu embaixo da cama dele, ficou toda quinta-feira, viu e que na sexta-feira o Rebbe, o tzadik, ia longe, longe, longe na estepa russa, no meio da neve, cortava lenha, se diz em português também, cortava árvore, lenha para fazer um fogo grande para uma velhinha viúva que morava sozinha no meio da floresta, com toda a neve, para que tivesse fogo durante todo o sábado e não morresse de frio. Claro, quando ele terminava de fazer tudo isso, já o Shabbat tinha completamente começado, era tardíssimo, e ele até chegar na sinagoga já ficava um pouco sair, era quase meia-noite. Então, quando viu tudo isso, esse senhor, a história é um happy end, anterior a Hollywood, e o cara, quando perguntam, e na semana seguinte ele não fica com o rabino, está em tempo na sinagoga, o rabino não chega, todo mundo dizendo onde está o rabino, todos dizendo, deve estar no céu, e este senhor diz, eu acho que ele está muito mais longe do que o céu. E é fim da história. Está muito mais elevado do que o próprio céu. Termina a história aí. Agora, se você, do ponto de vista antropológico e crítico, olha para essa história, eles estão transgredindo a maior transgressão possível. Existem poucas proibições na Bíblia para as quais a morte por apedrejamento é o castigo. Nunca aconteceu, nunca se apedrejou ninguém. Mas a Bíblia manda apedrejar a pessoa que corta lenha no sábado. E eles pegam justo esse exemplo para contar que o maior tzadik fazia isso. Eu não conheço em toda a literatura judaica nada mais reformista radical do que isso. Para dizer que ele era um ser espiritualizado, eles não dizem se essa velhinha era judia, não dizem se era branca, só dizem que era pobre, que era sozinha e que precisava de ajuda. E que diante disso, chegar em tempo ou não à sinagoga não importa, cortar lenha e acender fogo no Shabbat também não importa. O único que importa é ajudar a senhora. Acho que está mais do que respondido, né, com essa história. Esse era o movimento racídico e isso que contam desses primeiros tzadikim. E o resto não é história, o resto é, infelizmente, uma desviação, aparentemente, onde existem muitos casos, como os que você contou, e casos mais sutis, onde a pessoa, eu presenciei pessoas que teoricamente representam o movimento racídico hoje em dia, é uma sexta-feira, são as 4 da tarde, o Shabbat começa às 6, mas, não, eu não tenho tempo de atender agora uma família enlutada, porque já começa o Shabbat, sinto muito. São as 4 horas, não, mas já é Shabbat. Vamos fazer, vou atender, mas rapidinho, porque já termina. A história conta exatamente o contrário, era simplesmente atendê-lo, levanta o telefone, vai perto. Então, infelizmente, as desviações existem em todas as direções. Eu prefiro pensar que se trata se não mesquinhez, pelo menos de pequenez humana, e não de uma falência na proposta original do hasidismo.
eram muitos rabinos da época, falamos do século, como falamos, século XVIII, XVII, finais do XVII, princípio do XVIII, eram instituições judaicas que estudavam, que principalmente estavam no seu mundo, sabe? Como acontece muitas vezes em muitos círculos, né? Nem todas as universidades têm o privilégio de ter um NUR, não é? A pergunta é muito boa. Isso é justamente isso que dá espaço a que o material racídico seja um material, paradoxalmente, com tudo que estamos falando, um material perfeito para pesquisas acadêmicas. Porque somente ir atrás para buscá-lo, organizá-lo, antes ainda de analisá-lo, ou de classificá-lo, ou de tirar de lá conclusões filosóficas, teológicas, místicas, antropológicas, históricas, filológicas, porque tem também questões de linguagem, com certeza políticas, sociológicas, porque fala sobre os grupos, tem muitas formas de abordar esse material, mas somente a pesquisa para buscar esse material, elucidá-lo, transcrevê-lo, organizá-lo, já é uma disciplina em si mesma. E por isso, o trabalho de Buber é maravilhoso nesse sentido, mas ele diz claramente nas introduções que ele escreveu que ele fez só uma pequena parte, tem muito mais. Isso está perdido por aí. Onde está isso? Por que está assim? Porque aparentemente os relatos, sim, em muitos casos foram orais e foram passando de geração em geração e de grupo em grupo e de pessoa em pessoa. Então, é uma pesquisa enorme. Estão muitos deles em Yiddish, muitos deles têm versões diferentes, muitos deles se perdem, às vezes são muito compridos e tem um monte de detalhes, às vezes são curtos demais, e achar o valor deles é um desafio enorme. Tem pesquisadores que trabalharam isso. Às vezes são notas, são manuscritos, mas a essas alturas onde estamos nós, no ano 2020, já tem muito, muito, muito material que já foi trabalhado, né? que já está recopilado, que pode ir diretamente a lê-lo e analisá-lo, como vamos fazer no nosso cursinho. Nós vamos pegar algumas dos materiais, mas todos esses personagens que eu falei, Arthur Green, Zalman Schachter, Elie Wiesel, são todos recopiladores de histórias racídicas perdidas por aí. E tem muitos mais que fazem isso. Tem livros e livros com contos racídicos. Mas, sim, a transmissão foi assim. É um material volátil, que poderia se perder em qualquer momento, se não fosse por esses trabalhos monumentais que fizeram essas pessoas. Sobre os primeiros dois, melhor a Cecília organizar um simpósio um dia e fazemos, e alguém fala sobre São João de la Cruz e Teresa de Ávila, e eu posso falar sobre o hasidismo ou outras formas de mística judaica. Hoje falamos dessa, fizemos uma introdução relativamente rápida a mística em geral, a Kabbalah em particular, a Kabbalah luriana, cada um desses são capítulos gigantescos, né? A Cecília pode contar isso a vocês também, obviamente, com muita propriedade. Mas comparar com isso não vamos conseguir hoje, e acho que o melhor é trazer especialistas de cada disciplina. Eu me ofereço para ajudar em uma parte, e a outra, melhor trazer uma pessoa especial. Agora, Shabbatai Tzvi, esse realmente já está na fronteira, está mais perto do meu mundinho. Existem diferenças grandes, no sentido de que
Shabbatai Tzvi tinha, em poucas palavras, os vícios que atribuem aos egos dos tzadikim, e faltava as virtudes que atribuem às suas comunidades, à sua espiritualidade, à sua solidariedade, à sua kavaná, tentando buscá-lo tudo. Shabtai Tzvi se vê muito mais preocupado, em poucas palavras, todo o fenômeno do shabataísmo se vê muito mais centrado em quem ele é, quem que ele quer ser e como ele vai mudar a história da humanidade, do que nas verdadeiras transformações que poderia fazer ele como facilitador, do ponto de vista espiritual, psicológico, sociológico, antropológico. É um personagem que está muito mais centrado nele. Se pudermos a essa hora sair um pouco dos cânones elegantes da academia, eu diria que Shabtai Tzvi precisava mais de um psicólogo, e os tzadikim eram grandes inspiradores, se não de mundos superiores, pelo menos da infinitude interior. E essa é uma diferença enorme, pelo menos na busca. Só dando um último palpite aqui, né, Rodrigo? Normalmente, quando a gente estuda dentro das ciências da religião, né, o shabataísmo, etc., a gente estuda como messianismo, a gente nem estuda como mística, né? Então, assim, é como se fosse um outro tipo de movimento e é um outro tipo de colocação, porque é centrado nele. Então, só para te colocar, é meio difícil esse tipo de comparação de místicos sérios, como, né, os dois que você citou, do cristianismo, e um movimento que é muito mais o que a gente chama de messiânico, não é exatamente, né, eu sou o tal e, né, me sigam, por favor, né. Isso. E talvez a diferenciação principal, no caso dos Hasidim, é que os Hasidim, eles mesmos, nenhum deles ia dizer eu sou o Messias. O conteúdo, vamos dizer assim, Rodrigo, afinal de contas o desafio é bom, vamos organizar, acho que o caminho é esse de diferenciar mística de messianismo, é uma ótima ferramenta que trouxe aqui a professora Cecília. O Hasidismo tem elementos messiânicos, mas não necessariamente essa é a característica principal. Essa é também uma. Aqui vão ter discussões entre os pesquisadores, mas, com certeza, as figuras, elas não se arrogam, não se atribuem nada messiânico. Os Hasidim, depois, uma vez morto, dizem, se ele morreu é porque era o Messias. E talvez aí está toda a diferença. Nenhum deles, você vai pegar os contos hasídicos, nenhum deles fala sobre si próprio como Messias. E Shabtai Tzvi quase não falava outra coisa. Bom, então, a resposta, primeiro de tudo, a resposta é não. Não existe uma Torá das mulheres, ou a Torá dos homens, ou a Torá das crianças, ou a Torá dos idosos. Existe uma Torá que a Torá basicamente é o Pentateuco, são os primeiros 5 livros da Bíblia. De qualquer Bíblia que você comprar em qualquer lugar, esses primeiros 5 livros chamados de Pentateuco são o que nós, no judaísmo, chamamos de Torá. Torá é isso. A palavra Torá, perdão, e então, esses 5 livros são esses 5 livros, não são uns e outros. Aliás, em algum momento, uma pequena observação: por que pensar que se existe uma Torá de mulher, com certeza deve estar excluindo algo? Talvez acrescenta algo. Talvez é maior a Torá da mulher. Por que pensar que a Torá da mulher necessariamente é menor? Ou impede alguma coisa? Mas, de todo modo, posso imaginar por quê e até me identificar com esse preconceito saudável
de pensar que, infelizmente, nossa sociedade se vai limitar a alguma coisa da mulher para diminuir, né? Não para dar mais. Mas, enfim, não existe. O Pentateuco são 5 livros, são os mesmos 5 livros, são somente esses 5, nem mais, nem menos, e não são de uns ou de outros. Agora, o conceito Torá, a palavra Torá significa em hebraico ensinamento. E isso é o que faz com que muitas vezes a palavra Torá, em alguns meios, se entenda como fontes judaicas. E aí, então, Torá poderia ser o ensinamento do mestre tal, a interpretação daquele outro, mas não é um uso preciso, né? Aí, por exemplo, eu acho que o rigor científico nos beneficia, porque no mundo judaico acontece que qualquer traz uma interpretação e vem alguém e diz, a Torá proíbe tal coisa. Você pergunta, onde? Nesses 5 livros. Ah, não, nenhum lugar. De onde tirou isso? Ah, meu rabino falou isso. Então, fale com seu rabino. Isso não é Torá, isso é o que seu rabino entendeu, o que ele pensou. Então, aí tem muitas vezes esse tipo de jogo que, como bem falamos antes, muitas, não sei se todas, muitas boas ideias, muitos bons sistemas acabam muitas vezes se distorcendo. Então, o conceito Torá é um conceito muito amplo, quer dizer ensinamento, se referiria ao que aprendemos, ou que podemos aprender desse Pentateuco, é aberto e igualitário para todo mundo, está lá, está disponível a qualquer pessoa. Infelizmente, tem distorções, tem desvios, tem marcos nos quais, contextos nos quais, somente se estuda de tal modo, ou com tal interpretação, ou com tal professor, ou com tal público. Aí sim, aí vamos nos encontrar com que alguns vão dizer, a essa aula podem entrar somente as pessoas que são homens, ou as pessoas que têm mais de 40 anos, como se fazia, por exemplo, em alguns contextos com a Cabala. Quem não tiver menos de 40, quem tiver menos de 40 não pode entrar, por exemplo. Mas essas coisas não estão regulamentadas na própria Torá. A Torá não exclui ninguém. Esta é uma leitura bastante minha. É uma observação empírica do que acontece, digamos, nos últimos, talvez, 30 e tantos anos, observando principalmente a sociologia e a política israelense, e um pouquinho da antropologia judaica no mundo judaico. Na minha opinião, na minha observação, isso se vê, na minha opinião, isso é um processo muito devagar do século XX, né? Os textos antigos, os historiadores desses 2 grupos vão dizer, não, esses são opositores, eles se matam entre eles, nada de união. Verdade. Só que você observa, essa é a teoria, você observa a vida judaica, especialmente em Israel, diante de interesses comuns, diante de desafios comuns. Os desafios para eles não tem nada a ver com as políticas que a gente se pergunta, de questões econômicas, ou de questões territoriais, não tem nada a ver com isso. Os desafios deles são o mundo moderno. E eles se encontram, os dois, na mesma situação. Os 2 grupos, o Hassidismo, pelas estranhas razões, e os Mitnagdim, porque já estavam aí, se encontram ameaçados pela modernidade, pela internet, pela universidade, pela abertura, pelos jeans, pelos tênis, pelo esporte, não, mas é isso mesmo. Os neo-hassídicos, os religiosos como eu, vemos nisso mais uma oportunidade, e acreditamos que, inclusive, o Baal Shem Tov diria isso. Assim como ele dizia, a paixão, a floresta, o comércio, a comida, o chuveiro, tudo isso são espaços onde você vai encontrar o divino. Nós vamos dizer também no esporte, também na música pop.
também na feira, inclusive no shopping. Pode encontrar, você tem que desenvolver isso. Eles veem tudo isso ameaça, tanto uns como outros, por outras razões. E essas coisas, aos poucos, vão unindo eles. E os dois podem pedir juntos as mesmas coisas ao governo israelense. Como não pagar impostos, como não trabalhar, como não, e sim, outras coisas. E aí é onde um grupo chamado, isso foi basicamente perto dos anos, do final dos anos 80. Eu lembro ainda, eu era bastante jovem, mas eu lembro ainda, acho que lá pelo ano 82, 84, estava no meio e no finalzinho do ensino médio, entrando em 82, ainda não estava no colegial, e vieram uns professores da Universidade de Jerusalém, de Tel Aviv, e deram algumas aulas em Buenos Aires, onde eu estava, e eu fui a escutar tudo, eu queria praticar hebraico, e ele explicava como o partido ultra-ortodoxo chamado Degel HaTorah, que era dos Mitnagdim, se uniu com o partido Agudat Israel, que era dos Hasidim. E juntos fizeram um novo partido que se chamou o Judaísmo da Torá. Aqui, aliás, vem de novo essa questão da Torá. Eles se atribuem à Torá. O judaísmo da Torá é só deles. Todos os outros, que também a Torá, não se preocupam com ela, não se ocupam com ela. Então, esse é um momento bastante chave, porque aí houve discussões e problemas de ego e demais. E esse partido existe até hoje. Chama Yadut, foi mudando de nomes, mas se chama Yadut HaTorah, o judaísmo da Torá, e cresceu e ganhou força. Mas os dois partidos dentro desse partido continuam separados. Eles distribuem os ministérios, os dinheiros e as bancas e todas as coisas. Ou seja, que a resposta, em poucas palavras, é a formalização, pelo menos política e social, mais clara desse statement que eu observo e falei, seria lá pelo meados dos anos 80. Na minha opinião, vemos isso justamente em personalidades como essas que falei. Heschel, Arthur Green, Zalman Schachter, a música do Carlebach, eu não sei a vida e como pensa, são exemplos de pessoas que, Elie Wiesel, são caminhos, evoluções que mantêm, eu acho que eles merecem realmente o nome de neo-hassidismo. Eles se atribuem, eles se chamam a si próprios neo-hassídicos. E acho que eles merecem o nome, porque eles são resgatadores desse espírito nos nossos dias, com toda a coragem que precisa alguém para ficar pária. Porque os liberais não vamos gostar muito de que eles se chamem hassídicos, porque vemos na palavra hassídico um ultra-ortodoxo. E o ultra-ortodoxo não vai gostar que um liberal como eles se chame a si próprio hassídico. E os hassídicos, com certeza, não vão gostar. Então, eles, ao dizer isso, talvez pensam no seu coração que estão abraçando todo mundo, mas do ponto de vista sociopolítico, estão trazendo possíveis problemas para eles. E mesmo assim, acho que eles têm um mérito, porque eles realmente, na minha opinião, eles pegam o lado belo, sabem se sobrepor às sombras do movimento hassídico. Buber fez isso, com certeza, na sua época, muitas, não somente no trabalho sobre os contos hassídicos, na sua própria filosofia, na sua própria teologia. Se um dia formos dar um cursinho sobre Buber, eu posso mostrar isso. Nós podemos ver como eu e tu, como
textos de educação dele, textos sobre política dele, sobre filosofia em geral, sobre teologia, estão repletos de seu enfoque do Hassidismo. Então, na minha opinião, são esses. Existem alguns pesquisadores, se você der um Google, vai ver isso também, que dizem que existem grupos ortodoxos leves, ortodoxos modernos, não ultra-ortodoxos, não vão de preto, que também querem se chamar neorracídicos e também resgatam a música, resgatam a emoção, querem trazer essa parte mais focada na ação e na intuição do que no estudo, mas isso se vê bem mais nos movimentos liberais, na minha opinião. Isso influenciou da seguinte forma, sabe, Fabiano, porque o movimento reformista, por exemplo, se não fosse pela influência destes mestres neorracídicos, seria muito mais, como dizer isso? Caixinha. Seria muito mais intelectualizado, mais racional, e este muito poderia ter sido mais frio, inclusive. E são estes pensadores que têm esse background racídico que fazem com que o movimento reformista, o movimento renewal, o movimento, partes do movimento conservador tenham essa leveza racídica, tenham esse toque místico racídico. É como que eles traduziram e permitiram que pessoas racionais, modernas, abertas, críticas, ou seja, não ultra-ortodoxas em nada, peguem algo do movimento racídico e vejam nisso algo legítimo e viável para uma pessoa moderna e liberal. Esse é o impacto. Se não fosse por eles, e se não fosse por esse neorracidismo, estes movimentos modernos talvez não teriam esse toque leve, de música, de dança, de mística. É como que eles legalizaram a mística para os liberais. Isso. Muito obrigada a todos, então. Obrigado. Boa noite. Boa noite.